cerveja ainda vive um estigma enorme de se associar a adjetivos rasos e muitas vezes limitados. Cerveja que é uma bebida muito masculina, não é feita para mim, uma mulher. Ou uma cerveja como uma bebida que faz mal à saúde, que engorda. Uma cerveja que não combina muito bem com a gastronomia, extremamente não associada, não tem sofisticação gastronômica para combinar com comida. A cerveja, da forma como normalmente a gente encontra na cultura das cervejas brasileiras, de consumo brasileiro, cerveja estupidamente gelada para um batalhão. Não está nada ruim a ocasião de consumo dessa forma, mas será que é só assim que a gente consegue enxergar a cerveja? Será que existem outras possibilidades? De fato, a cultura das cervejas apresenta mais de 120 diferentes estilos e a estupidamente gelada, boa e velha loura gelada que está no boteco da esquina é apenas um desses estilos. Portanto, há uma imensidão de oportunidades por descobrir e por se deleitar. A ideia de a gente poder enxergar as cervejas de diferente maneira como essa que a gente enxerga hoje, inclusive com consumo inteligente, obrigada, é justamente o meu ofício. São 23 anos, quase um pouco mais que isso, dedicados à cerveja. E para contar um pouquinho dessa história de trabalho, um pouquinho desse meu ofício, eu gostaria de começar por aqui. Um casal super romântico. Desse momento super florido a eu aparecer, passaram-se mais ou menos 5 anos. Eu começo a receber carinhosamente alguns princípios que eu carrego até hoje e consigo perceber e acreditar muitíssimo que sem esses princípios eu não sobreviveria como profissional dedicada a cervejas, em particular uma bebida alcoólica onde esses estigmas todos são apresentados. Os princípios a que eu me refiro são os princípios éticos, valores morais básicos humanos tão importantes e tão perdidos nos últimos tempos, inclusive, fazem com que eu pense neles de forma muito carinhosa e não só para lembrá-los, como também para agradecê-los, hoje e sempre. Eu, particularmente e instintivamente, vivi muito da minha infância com um apreço enorme pelas músicas, pela música e pelo esporte. E esse foi o meu primeiro disco. Sei que é um pouco nada infantil para uma criatura de 6 anos de idade, mas esse disco, para mim, sempre foi associado a uma sensação de liberdade, psicodelia enorme. Claro que eu não entendia assim de criança, mas eu pulava feito pipoca na sala de casa e me divertia à beça. Essa psicodelia em mim, ela já está desde muito cedo e eu faço questão de me exercitar para não perdê-la, porque isso, inclusive, me ajuda no trabalho e vocês vão entender porque quando a gente passar um pouco adiante. Aqui é uma foto engraçada, eu acho essa foto engraçada, não tem nada a ver com os esportes que eu assumi para mim durante a vida inteira, mas o tênis foi sempre uma grande brincadeira. Agora, os 2 grandes esportes da minha vida foram o vôlei e, sobretudo, a natação. Competia oficialmente, me apresentei oficialmente como competidora durante anos a fio. O esporte me trouxe um desenvolvimento muito interessante do senso de equipe. E também descobri uma particular capacidade de agregar e motivar pessoas por uma causa.
Em parte, no meu trabalho, eu consigo encontrar eco, eu consigo, da forma como eu falo e as coisas que eu falo, eu consigo ver pessoas com um brilho nos olhos, entendendo e querendo ir adiante com o mesmo discurso comigo. E isso ecoa Brasil afora, mundo afora, e é muito interessante porque faz com que todo esse entendimento sobre a cultura da cerveja se transforme no longo prazo. Eu me dava bem com matemática, física, química, essas matérias de exatas, e escolhi a engenharia de alimentos para seguir. E me dei muitíssimo bem, adorei fazer esse curso, tinha tudo a ver comigo mesmo. Um pouco antes de terminar a faculdade, no 4º ano, eu tive uma oportunidade extremamente interessante de começar um estágio dentro de fábrica, e a fábrica que me abraçou foi uma fábrica de cervejas. Eu já tinha uma bela tendência por tecnologia de fermentações de uma maneira geral, mas num primeiro momento eu poderia ir para vinhos, queijos, iogurtes, qualquer outra tecnologia de alimentos. As cervejas me veio de uma forma predestinada, talvez, mas eu, logo que entrei na fábrica e tive alguns primeiros passos da tecnologia, eu me empolguei e me interessei muito por me aprofundar pelo produto. Não me largo dele desde o primeiro momento que eu tenho a oportunidade de falar dele. Até a tecnologia envolvida por esse produto. A tecnologia é super complexa, cheia de pequenos detalhes, e de alguma forma entrar nesses detalhes, curiosamente entender como esse processo funciona, também veio a me fazer ainda mais apaixonada. Mas eu diria que o que mais me pegou, e talvez o que mais me tocou no momento de decidir se eu ia adiante no negócio de cervejas, na indústria cervejeira, ou se eu escolheria qualquer outra indústria de alimentos, foi o fato de eu receber uma barreira gigante na minha frente, dizendo: mulher não cabe aqui. Foi assim, exatamente assim, nos idos de 90. Foi muito complicado ouvir pessoas dizendo que não era exatamente a minha escolha a melhor delas, que eu poderia escolher qualquer outra área, mas não essa. E isso eu carreguei até um momento de, já imaginando avançar fronteiras e ir para a Europa, visitar o velho mundo como pessoa com essa psicodelia de alguma forma, querendo se encontrar em outros lugares que não só no meu país. Todo profissional que tinha a vontade de estudar tecnologias cervejeiras pensava nesse canto do mundo. E eu não era diferente, sonhava com a ideia de viajar para a Europa para fazer o curso de mestre cervejeiro. Esse curso em mestrado em tecnologia cervejeira me deu a oportunidade de viajar para a Espanha. Eu fiz lá o curso de mestrado, mas quando eu voltei para o Brasil, para voltar a trabalhar no meu país como cervejeira já formada, as coisas não estavam exatamente tão mais fáceis. Muito pelo contrário, ainda seguiam nessa mesma barreira sexista, né? Não estava muito fácil. Eu continuei trabalhando entre fábricas de São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis, Jacareí. E eu, de alguma forma, dentro de fábrica, fiz um pouco de tudo, ia desde puxar fermento com rodo no tanque de fermentação até digitar os dados no computador e fazer gráficos de desempenho e produtividade. Mas fazendo um pouco de tudo, essas oportunidades ao longo de 10 anos, entre terminar a engenharia e fazer o mestrado em tecnologia cervejeira e terminar essa fase de trabalhos em cervejarias no Brasil, me deu muita musculatura para ganhar uma oportunidade muito interessante logo depois. Eu conheci um inglês que foi alguns anjos, mas esse em particular foi um anjo muito interessante que me deu uma oportunidade de
conhecer o mundo. Ele me abriu as portas, melhor, ele escancarou as portas do mundo para mim e me convidou para trabalhar numa empresa, a empresa dele, uma empresa baseada na Inglaterra, que oferece serviços na área de gestão sensorial para as maiores cervejarias do mundo. Eu comecei a trabalhar nessa empresa e ao longo de 5 anos eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Eu vou rapidamente passar algumas fotos, são fotos muito carinhosas, guardadas com muito carinho. Aqui minha passagem pela Espanha, ainda como estudante, mestre cervejeira. Aqui já em Londres, com um amigo de trabalho. Aqui em Portugal, com outra grande amiga de trabalho. E aqui uma sequência de vários episódios, oportunidades de cursos e consultorias espalhadas em cervejarias do mundo inteiro. Essa, por exemplo, é uma oportunidade de trabalho em Bogotá, na Colômbia, aqui em Cuba, aqui na Espanha, pois eu que fui estudante na Espanha, em algum momento eu era professora na Espanha e isso para mim era super inusitado. Esse era foi uma das oportunidades da Espanha. Aqui uma oportunidade em Frankfurt, na Alemanha, oferecendo informações sobre o mercado brasileiro de cervejas. Bom, essas oportunidades internacionais todas me deram uma projeção internacional que nem mesmo eu imaginaria ter se eu pensasse naquele início de carreira em 1994. Mas depois desse intervalo, eu tive a minha intuição, mais uma vez, gritando em mim e pedindo alguma coisa nova. Eu estava um pouco entediada de fazer essas viagens todas, voltar para casa e ter esse conforto de família por perto, por exemplo, me fazia muita falta. Então, por alguns motivos, além desses, eu resolvi voltar para o Brasil e abrir minha própria empresa e me apresentar no mercado como carreira solo, como mestre cervejeira e sommelier de cervejas. Bom, não foi exatamente fácil. Eu tentava entender, por um lado, o posicionamento da grande maioria das pessoas, que não me davam uma única chance de trabalho como sommelier de cervejas para mostrar essa outra faceta do ofício. Que frescura é essa? Da onde vem essa ideia? Peraí, sommelier para mim está ligado aos vinhos, não tem nada a ver com as cervejas, não precisa. A cerveja não precisa dessa frescura. Mas, por outro lado, também, eu me sentia na obrigação de escancarar as oportunidades fazendo alguns trabalhos quase gratuitos, para fazer as pessoas entenderem que existia mesmo uma oportunidade enorme de fazer crescer um mercado através dessa apresentação profissional. Eu comecei a pagar as primeiras contas de luz como sommelier de cervejas uns 2 ou 3 anos depois do início da minha carreira solo nessa área. Eu fui persistente, conversei com muita gente, inclusive o meu ex-chefe, nesse caso, o inglês, me deu muito suporte naquela época, me apoiou. E eu continuei estudando, continuei trabalhando, viajando, raspava o tacho e juntava um pouco de dinheiro e fazia algumas viagens para continuar esse trabalho de degustação e aproximação com o mundo. E aqui um exemplo de uma viagem para Paris que eu fiz, uma loja bem pertinho do Pompidou, no centro de Paris, o Paris e a França como um país super do vinho e ninguém pensa na cerveja, existem pequenos oásis de cerveja na França, esse é um exemplo. Até que eu fui para um segundo curso de formação, esse sim um curso formal, porque até então a profissão ela não se estabelecia formalmente no mundo. E a escola Dömens, na Alemanha, faz por primeira vez a apresentação do curso de formação de sommelier de cervejas em 2004. E eu fui para esse curso um pouquinho mais adiante, em 2009, e aqui estou com essa turma. Logo depois dessa oportunidade do curso, eu recebi
um convite lindo e, mais uma vez, de forma muito reverenciada, eu apresento o alemão, que me fez esse convite, é o diretor da escola, e que me apresentou uma oportunidade de trabalho que é oferecer os projetos de educação da Dömens na Alemanha, que é oferecido no mundo inteiro, também nos mercados onde eu tanto já, de alguma forma, dominava por conhecer pessoas, dado o trabalho anterior. Então, eu segui e sigo até hoje o trabalho na Dömens, oferecendo educação cervejeira e formação profissional na área para os mercados de idiomas português, espanhol e italiano. Esses dois gatos, curiosamente, claro, animais de estimação a gente sempre tem um carinho muito grande quando a gente os tem, não é? Quando a gente os cuida. Mas eles particularmente me fizeram aprender uma coisa que eu não tinha muito. Eu sempre fui uma pessoa tímida, relativamente tímida. Quando eu falo de cervejas, eu solto um pouco a timidez, mas é muito, muito comum me ver travando e não conseguindo me expressar muito bem por timidez. E nessa brincadeira eu olhava muito para o chão, eu andava e olhava muito para o chão. E observando a forma como eles se movimentam e quando eles pedem alguma coisa, olhando para a gente, olha sempre de baixo para cima, aquilo começou a me despertar uma curiosidade de saber como é que seria eu mesmo olhando de baixo para cima. E eu comecei a fazer um pouco desse exercício, curiosamente. Eu tenho realmente muitas fotos de tetos, céus, postes, prédios e assim vai. Esse é de Veneza, esse de Florença, esse de Barcelona, são tetos muito lindos. E a partir dessa sequência que eu vou apresentar agora, do teto para a parede, ele se estendia com algumas informações muito interessantes e que me chamaram muitíssima atenção. Dessa parede, eu vou fazer um zoom e vocês vão perceber que tem esse anjo segurando um cacho de uva numa mão e um punhado de trigo na outra. Naquele momento em que eu enxerguei esse afresco lindíssimo, eu parei para pensar a possibilidade de criar um paralelismo interessantíssimo entre o vinho e a cerveja, que está aqui, escancarado. Eu, desde muito tempo, ao longo dessa trajetória toda, tenho alguns amigos ligados ao vinho que sempre me deram informações muito interessantes de contraponto, de analogia. Isso sempre me ajudou para as cervejas também. Mas nesse exato momento, quando eu tive esse afresco na minha frente, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Ele está gritando aqui para mim como mensagem. Trazer analogias, criar analogias entre essas duas formas de expressão humana, em forma de bebida, tão importantes para a história da humanidade. E fazer essas duas artes em paralelo com outras manifestações artísticas começou a me interessar muito. Eu volto para a música e penso, deve haver maneiras muito interessantes de criar paralelos. Bom, quando a gente pensa na pintura e pensa nos vinhos, talvez essa pintura seja uma das mais importantes referências. Obviamente existem outras tantas, mas talvez vocês reconheçam essa pintura, que é de Diego Velázquez, da Espanha, e que se intitula O Triunfo de Baco. Curiosamente, nessa mesma época, por outro pintor igualmente icônico da pintura barroca, ao norte da Europa, e não ao sul, na Espanha, ao norte da Europa, na Holanda, Rembrandt pintava a si mesmo, a sua esposa, Saskia, e a uma cerveja, com taça erguida. Quando a gente pensa no mundo, e pensa particularmente no Velho Mundo, e traça uma linha imaginária horizontal, dividindo a Europa do Norte e a Europa do Sul, a gente tem claramente nessa imaginária divisão a cultura dos vinhos mais ao sul da Europa e a cultura das cervejas mais ao norte da Europa. E será que é à toa?
Talvez alguém pudesse imaginar que isso pudesse ter sido uma divisão geopolítica. Olha, daqui para cima você só faz cerveja, e daqui para baixo vocês só fazem vinhos. Não foi exatamente a política ou a vontade humana que definiu essas culturas diferentes em diferentes povos do Velho Mundo. E sim, terroir. Uma palavra tão aplicada no mundo dos vinhos e ainda tão pouco aplicada, mas eu, por exemplo, aplico muito já e as pessoas tendem a ouvir mais a força dessa palavra na cultura das cervejas, e é justamente o terroir, a força da natureza, que traz o que a terra oferece e que, por consequência, o que se traz à mesa. E que, por consequência, ainda maior, o que se põe na forma de expressão humana. Na pintura se vê claramente esse paralelismo, da mesma forma que na literatura. Se pensamos na literatura do século XVI e vemos a poesia de Camões nos Lusíadas, vemos várias referências do vinho. E contemporaneamente, aproximadamente contemporâneo a Camões, a gente tem nas novelas dramáticas de Shakespeare as menções das ales, que são as cervejas. Portanto, nada, absolutamente nada, coloca uma bebida em relação a outra em segundo plano. E essa forma de enxergar as cervejas e trazer a atenção e o entendimento em paralelo em relação aos vinhos, sempre me atraiu e cada vez mais me atrai, ao ponto de apresentar para vocês um pouco dessas elucubrações. Na música clássica, voltando e trazendo um pouco para o Brasil, eu venho estudando, particularmente é uma paixão que eu tenho, música, como eu já disse antes, e esse gênero musical em particular. Eu adoro música clássica, frequento muito as casas de música clássica da cidade e de outras cidades que visito, procuro conhecer e visitar também. Villa-Lobos, claramente, em algumas das suas composições, fez uma deliciosa mistura das tradicionais estruturas clássicas europeias com o indígena, o sertanejo, o caboclo, o folclórico, o africano, inclusive. Quando a gente pensa nas cervejas brasileiras hoje, de mais forte personalidade e brasilidade, a gente vê exatamente esse mesmo conceito da antropofagia aplicado no século XX, nos anos 20 do século passado. Existem, eu sei, muitas elucubrações e uma maluquice à parte que talvez não seja tão bem entendido ou assimilado ou até acreditado como da forma que eu vejo, mas essa é a forma que eu vejo. As cervejas muito mais que essa taça que está na minha mão agora, assim como estava na mão de Rembrandt, aquele quadro. E quando essa cerveja está na minha mão, essa cerveja, ela, para mim, não é só esse líquido. É toda essa história por trás. É toda a importância dessa bebida, assim como os vinhos, para a história da humanidade, em aspectos múltiplos, históricos, filosóficos, antropológicos, gastronômicos, culturais. A cerveja como matéria-prima da filosofia. Porque quando a gente senta para tomar uma cerveja, a gente certamente senta para tomar uma cerveja para alimentar o corpo. Mas a gente, por tabela e sorte à parte, a gente alimenta a alma e a gente transcende. Com inteligência de consumo, a gente sobe um degrau de elevação de consciência e a gente pensa diferente e melhor, muitas vezes, sobre várias coisas. As cervejas são extremamente importantes para a história da humanidade e, assim como o vinho, em paralelo, são as bebidas mais antigas do mundo.
Aquele estigma que me fez iniciar essa apresentação não deveria existir, portanto. Eu, sinceramente, me enxergo como um mosaico de influências, como numa composição de cacos, fragmentos de outras pessoas em mim. E pessoas, outras tantas, que continuam contribuindo para o que eu sou hoje, como eu me apresento hoje. E das minhas aspirações todas, a que eu mais entendo interessante não só, talvez, documentar em parte isso que eu estou dividindo com vocês, mas de forma melhor dita, certamente, mas poder extrapolar como consequência desse trabalho de educação de consumo inteligente de uma bebida, o entendimento e a transformação desse consumo para, no longo prazo, se estender numa mudança radical na saúde e na segurança pública de um povo, o meu país. Esse talvez seja dos meus sonhos mais utópicos, ou não. Psicodelias à parte, a gente só consegue alcançar os sonhos quando a gente é bem maluco e dança feito pipoca. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e muito obrigada.